As comunidades luz são um grupo de seres, de almas, que estão sendo chamados para viver a fraternidade, para viver uma vida fraterna e toda dedicada a esse contato com a fraternidade, porque isto é muito necessário, não, na humanidade hoje. Para esta vida fraterna, nós estamos descobrindo que precisamos ter uma atividade externa positiva, não cuidarmos de ações ou de produção ou de manifestações negativas que causem sofrimento às pessoas. Enfim, estarmos muito atentos para isso. E para que isto possa se realizar na medida do possível, não, porque nós, sendo seres humanos, temos as nossas limitações. Mas para que isso seja satisfatório, para que isto seja num nível coerente com a grande necessidade planetária de fraternidade, de paz, nós teríamos que, além de ter uma atividade positiva, nós teríamos que ter uma vida também de oração, uma vida na qual a oração tivesse um espaço suficiente. E para nós mantermos este equilíbrio entre a oração e as atividades, nós precisamos, como comunidade, termos períodos de retiro. Então, isto pode ser organizado mensalmente, quinzenalmente ou semanalmente, segundo as possibilidades e as necessidades da comunidade. Esses retiros seriam retiros de silêncio, retiros com um jejum, de forma que isso precisa ser muito equilibrado. E não se poderia dizer a priori quantas horas são de retiro ou quantos dias são, porque precisaria que nós estivéssemos diante dos componentes dessa comunidade. Teríamos que estar diante do grupo que vai formar a comunidade, para estabelecer este equilíbrio de oração e de retiro. E isso tudo seria também baseado em vigília. Vigília pode ser compreendido como um exercício de atenção. Atenção. Um exercício de estarmos sempre observando, muito atentos, de forma que tivéssemos uma possibilidade de termos as nossas horas de vigília. E para que esta vigília formasse realmente um canal de sustentação, formasse um canal de contato com as energias do alto, com as energias superiores, então todos iriam fazer esta vigília sempre no mesmo lugar. Se alternariam as pessoas. Nós temos uma experiência em Figueira com a vigília permanente. Agora, a Figueira tem muitos membros suficientes para manter a vigília durante 24 horas por dia. Então, é preciso uma comunidade regularmente numerosa para termos esta vigília permanente. O ideal seria que cada um ficasse 2 horas durante as 24 horas do dia. Mas, na possibilidade de termos mais participantes, então cada um ficaria 1 hora. Essas seriam, digamos, as bases externas para que esta comunidade tivesse um equilíbrio.
claro que aí entrariam também seleção de músicas que ouvissem, seleção de livros que lessem, né? Seleção de movimentos, movimentos no sentido de todos terem os seus horários para caminharem, porque enquanto se caminha, pode se refletir bem profundamente, enquanto se caminha, se pode orar bem espontaneamente, enquanto se caminha, pode-se entrar em contato com a natureza, pode-se observar os caminhos por onde se passa, as árvores, as plantas, as borboletas, os pássaros, os animais. Enfim, tudo isso faria parte da educação na comunidade. Agora, numa comunidade de luz, nós teríamos também que ter muita atenção, muito cuidado com os seres recentemente encarnados, ou com as crianças, como se diz, não? Muito cuidado com as crianças, porque as crianças são muito receptivas, muito sensíveis, muito influenciáveis. Então, as crianças necessitam de exemplo, as crianças necessitam de referenciais adequados para elas. As crianças também não são todas iguais, né? Uma criança pode ter vindo de encarnações difíceis. Outras crianças podem ter vindo de encarnações mais simples, mais harmoniosas. Então as crianças não são iguais. Preciso muito cuidado com as crianças. E quando se percebe que uma criança já é amadurecida mais que as outras, uma criança que já teve experiência de várias encarnações positivas, então se colocaria essa criança um pouco tomando conta das outras, um pouco guiando as outras, acompanhando as outras, né? Porque entre eles iriam formando um bom equilíbrio. Para isso, aqueles que são os responsáveis legais ou espirituais pelas crianças, isto é, os adultos, esses teriam que ter uma compreensão, teriam que ter um relativo desapego pelas crianças, para permitir que as crianças entrassem em contato com pessoas, com seres, com energias, que elas têm direito a entrar em contato, para irem fazendo a sua síntese, né? Para irem fazendo a sua estrutura, né? A sua estrutura psicológica, como se diz, não? Sua estrutura mental e assim por diante. No informar essas crianças a respeito de fatos científicos, de fatos religiosos, de fatos históricos, teria que ter muito cuidado para que essas informações viessem ajudar a construir o ânimo da criança, viessem a corrigir, a curar, a mitigar certas coisas do sistema nervoso que vêm não só hereditariamente, mas que vêm também depois de alguns meses não sintonizados com a energia do útero materno. Então teríamos que tudo aquilo que se passa para as crianças, ajudarem essas crianças a se harmonizarem, a se coligarem também com o plano externo, não só com o seu interior ou com o plano espiritual e interno, mas também com o plano externo, que essas crianças tivessem uma facilidade para se comunicar com a vida externa, que hoje, como todos observamos, está muito desequilibrada, né? Está muito desordenada. Então as crianças teriam que ser ajudadas a estarem em relativa harmonia com tudo isto e ao mesmo tempo não estarem se deixando influenciar muito, não? Pela situação geral do planeta. Eu sei que isto é importante hoje, muito importante, porque como vocês veem, o planeta está numa fase de transição e nós não sabemos exatamente tudo o que poderá acontecer no plano físico
ou nos planos sutis. Então as crianças devem ter não só um certo preparo para isso, como também as crianças devem ter uma proteção, devem ter um acompanhamento adequado para que no momento de emergência elas possam estar mais seguras e estar mais com a possibilidade de encontrar dentro delas aquilo que é a sua essência. Porque não é pelo fato de ser criança fisicamente que não se possa ter uma essência madura, ter uma essência preparada. Nós temos que respeitar a criança, observar o que a criança é, o que a criança tem condições de ser e dar essas possibilidades. Isso é muito importante. Outro ponto em uma comunidade luz seria o trato com os outros reinos da natureza. Porque nós, seres humanos, que pertencemos ao reino humano, não somos sozinhos neste planeta. Nós convivemos com outros reinos. Então, uma criança teria que ter a sua atenção chamada para isto. Então, seria muito importante que dentro das comunidades luz houvessem também animais. Animais adequados, animais que possam conviver e que eles possam usufruir desta convivência, e os adultos também, principalmente as crianças. Quando uma criança vem de encarnações difíceis, então ela pode ter o coração um pouquinho fechado, não? Isso pode acontecer. A convivência com os animais é muito saudável, é muito indicada, porque os animais têm uma facilidade muito grande para se afeiçoarem às pessoas, principalmente as crianças. Eles têm esta facilidade. E a convivência de uma criança com um animal vai ensiná-la muito. O animal não está ali como um instrutor, como um professor. Ele está ali como ele é. E a criança vai usufruindo muito dessa naturalidade, desta harmonia. Então, os animais numa comunidade luz são um ponto muito importante, muito importante. E aí deve haver pessoas na comunidade que saibam lidar com os animais, que saibam conduzir os animais, que saibam tratar os animais, né? Que saibam colocar cada animal no seu lugar adequado, porque cada animal pode ter uma tendência de colaborar conosco. Há animais que nos defendem, há animais que nos amam e demonstram esse amor e abrem os corações, né? E há animais que são sensitivos, que avisam a respeito de certas presenças sutis. Enfim, este convívio com os animais é essencial numa comunidade luz. Aliás, os animais devem estar em todos os lugares. Você sabe que quando se diz que Jesus nasceu numa manjedoura, quem é que estava presente? Não eram só os pais, eram também os animais. Então, isto tudo são sinais para nós. Sinais que nós teríamos que saber compreender. E também este convívio com os animais numa comunidade luz seria uma forma de você servir ao planeta do ponto de vista do equilíbrio kármico. Porque o nosso débito para com o reino animal é muito grande. Nós temos um débito quase impagável com o reino animal. Tanto assim que nessas aparições da Mãe Universal, ela está manifestando que o nosso karma terá que ser perdoado, removido. Isto quer dizer que ele é impagável, porque se precisa uma força universal para resolver isto, é sinal que o nosso karma é forte. Então, isto pode ser um dos temas numa comunidade luz, não? Nós estarmos ali também em um trabalho kármico. Isto sem fanatismo, sem preocupações, simplesmente ter consciência. Ter consciência e observar tudo o que vai acontecendo, observar como é o nosso relacionamento, não só entre nós, seres humanos,
mas o nosso relacionamento com os animais, com os vegetais. Não? Todos conhecem como o reino vegetal está sendo tratado. Não? Todos conhecem esta destruição das florestas, esta destruição da flora e da fauna marítima. Todos conhecem essas coisas. Todos conhecem a agressão que a Terra, como ser mineral, tem recebido com essas perfurações. Não todos conhecem isto. Então, o nosso débito para com esses reinos, portanto, com a natureza, é um débito muito grave. E para isso, como se disse no princípio, nós precisamos de uma vida de oração, precisamos de uma vida de retiro, de vigília, de estudo, de observação, de atenção. E também uma vida de serviço, no sentido de você olhar um pouco e pensar um pouco e ajudar um pouco quem precisa mais. Porque todos nós necessitamos de muitas coisas, mas há sempre quem precisa mais do que nós. E nós teríamos que ter um olhar, teríamos que ter uma atenção para com aqueles que precisam mais do que nós. Basta olhar em torno que você vê gente que precisa menos e gente que precisa mais. E como nós não temos um medidor para isso, nós não temos uma forma de medir isto, teríamos que estar aberto para fazer isso a todo momento e com qualquer pessoa, com qualquer animal, com qualquer planta e com os minerais também. Os minerais nós temos muito contato com a água e com a terra. Você sabe que na Índia se contava a seguinte história. Um discípulo saiu e quando voltou trouxe uma pedrinha bonita que ele tinha encontrado na estrada e fez a oferta daquela pedrinha para o seu instrutor. Diz, olha que pedrinha bonita eu encontrei no caminho. O instrutor olhou e disse, vá devolver esta pedra lá para o caminho. Volte e vá colocar esta pedra onde você atirou. Bem, no Ocidente esta é uma história quase inaceitável, não? Porque aqui nós arrombamos uma pedreira com a maior facilidade. Mas isto existe. Então existe uma consciência já no planeta. Existe. Precisa que nós a busquemos, que nós a procuremos, que nós a reencontremos. Porque tanto em nações antigas como em nações de hoje, nós temos bons exemplos, boas referências destas coisas. Mas precisa que observemos, precisa que saibamos encontrar estas coisas, que saibamos assimilar e que sejamos dispostos a aprender. Porque me parece que nós estamos aprendendo sempre. Querendo, você está sempre aprendendo. Basta olhar em torno que alguma coisa você está aprendendo. Mas para aprender com tudo aquilo que você vê em torno, com tudo aquilo que você sente em torno, para aprender, precisa que você não critique. Porque se você está diante de algo que está acontecendo, que se está acontecendo diante de você, é porque você precisa aprender alguma coisa com aquilo. Então, se você coloca a crítica sobre aquilo, você já deixa de aprender. Você já deixa de recolher daquilo o que pode recolher. Então, isto da observação e da aprendizagem natural que vai acontecendo conosco, isso está muito ligado à ausência de crítica. E nós não precisamos confundir crítica com observação. Você pode observar sem criticar. Você pode observar nos menores detalhes com cuidado para não criticar, não formar um juízo sobre aquilo. Não adianta formar um juízo sobre aquilo, porque se você volta a observar aquilo dali a pouco, se você já aprendeu alguma coisa com aquilo e volta a observar, você vai formar outro juízo, porque você está diferente. O juízo que você forma não é real. O juízo que você forma diz o ponto em que você está.
Então, se você forma um juízo sobre uma coisa, e se você manifesta, o que você está manifestando mesmo é o seu ponto evolutivo, não aquilo que está acontecendo na coisa. Por isso nós não sabemos. As coisas têm um passado, têm um presente e têm um futuro, se a gente for ver isso no tempo, que é inescrutável. Você não pode conhecer. Você não pode conhecer, por exemplo, o passado de uma pessoa. E você não sabe qual é a meta daquela pessoa, a meta interna. Então, como pode julgar uma pessoa? Como você pode formar um juízo sobre uma pessoa, se você nada sabe sobre ela? Então, aquela pessoa está na sua frente para te ensinar alguma coisa. E você começa por observar o que você está observando. Aí você vai se medir um pouco. Dizer, bom, se eu estou vendo isto, é porque eu tenho isto dentro de mim, senão eu não podia estar vendo. Se eu estou vendo, é porque tem algo em mim que corresponda a isto. E aí precisa ter muito cuidado para não criticar e não fazer julgamento. Observar é necessário, observar tudo, porque assim nós estamos sempre aprendendo. Mas aí, uma comunidade de luz teria que ter tudo isso presente, e claro que nem todos ou ninguém pode ter tudo isto presente ao mesmo tempo. Mas para isso estão em comunidade. Porque se um vê uma coisa, observa alguma coisa, e o outro não, o que é natural, aquele que observou procura manifestar para o outro, se o outro estiver aberto. E aquele que não observou, procure consultar o outro, pedir ao outro que diga alguma coisa do que ele está observando. E aí vai se formando uma colaboração nesse sentido. Então, uma comunidade de luz, luz aí quer dizer consciência, não é? Quer dizer clareza. Por isso que tem luz, comunidade de luz. Supõe-se que todos estejam buscando clareza, estejam buscando luz, estejam buscando claridade, não? E não escuridão entre eles. Então, numa comunidade, se nós estamos abertos, se estamos numa comunidade de coração, as energias se reúnem, as energias compõem o grupo. E aí, numa comunidade, cada um representa uma energia, cada um representa um temperamento, cada um representa uma qualidade de percepção, uma qualidade de ensinamento, de experiência. Então, uma comunidade é uma entidade, se assim ela for se conduzindo. Ela se torna uma entidade. E se uma comunidade chega a se tornar uma entidade, então ela vai poder, com mais simplicidade, com mais possibilidade, fazer um contato com uma entidade superior. Porque a hierarquia planetária é toda composta de entidades. Então, se nós conseguirmos formar uma entidade numa comunidade de luz, esta comunidade estará num contato direto com alguma entidade que nos planos internos, nos planos sutis, não, nos planos interiores, esta entidade foi a que realmente foi o canal para que aquela comunidade de luz surgisse. Então é como se nós, se chegamos a nos unir, se chegamos a nos tornar uma entidade, naquilo que podemos nos tornar uma entidade, não? Se nós chegamos a isto, nós vamos formar um canal de ligação com aquilo que foi a nossa origem, aquilo que foi a nossa criação, e que, por sua vez, tem hierarquias superiores, cada vez mais superiores, até chegarmos numa consciência universal. Tudo isso é uma tarefa da comunidade de luz. Essa seria a razão de ser de se ter comunidade de luz. E acho que a palavra luz foi acrescentada na palavra comunidade para que as comunidades não se iludam
para que as comunidades não creiam que eles estão reunidos para resolver problemas da vida, para resolver problemas da vida terrestre. A vida terrestre é uma gota no mar da nossa vida, que não é só nesta terra, não? Bem, isto é o que eu teria que dizer com respeito a esta pergunta.